Mano, imagina que você tem uma vida de luxo, um pai cheio da grana, 5 irmãs que são as garotas mais cobiçadas da sua escola. Porém, num belo dia aleatório, seu pai conta para vocês que vocês não são irmãos de verdade, porque todos vocês na verdade são adotados. E nesse momento, algumas de suas ex-irmãs revelam que sempre gostaram de você, porque essa é a história do nosso protagonista Arata. O anime começa em um bairro nobre de Tóquio, mostrando a mansão de um empreendedor de sucesso, onde vivem 7 irmãos juntos nessa casa cheia de empregados que cuidam do lugar e mantêm a casa impecável. Aí aparece Arata e Shion, que são os únicos 2 irmãos no meio de 5 garotas. E Arata pergunta para Shion como que faz para arrumar uma namorada já que Shion está namorando. Mas Shion menciona que Arata deve apenas saber desenrolar e pergunta sobre uma garota que nosso prota estava afim. E o prota menciona que ele apenas disse para ela que ela era bonita e não fez mais nada. Então Shion chama ele de passivo, já que ele é o filho mais velho e herdeiro da família Shiunji, por isso ele pode escolher a garota que ele quiser. Mas nosso prota menciona que não é que ele seja emocionado nem nada, mas ele ainda acredita que o destino vai trazer alguma garota para ele. Nesse momento, suas 5 irmãs 10/10 chegam e Oka pergunta o que esses 2 garotos devem estar fofocando logo pela manhã, já que isso não é exatamente a imagem de dignidade que os herdeiros da família Shiunji deveriam ter. E Seiha também argumenta falando que conversas de garotos geralmente são 10% sobre hobbies, 30% sobre garotas e 60% sobre sexo. Por isso, dá pra adivinhar o que os 2 garotos estavam conversando. Daí Minami entra na conversa também mencionando que agora finalmente entendeu os garotos, já que descobriu que 80% da conversa deles são sobre garotas. Mas Banri, a mais 10/10 de todas as garotas até agora, corrige sua irmã porque ela exagerou um pouco. E Kotono, sendo a irmã mais tímida de todas, fica de boca fechada diante de toda essa situação. Em seguida, Oka menciona que provavelmente nosso prota devia ter feito o Shion falar pra ele sobre todos os detalhes da sua relação com a sua namorada, já que o irmão mais novo do nosso prota namora e ele ainda não, o que faz nosso protagonista ficar envergonhado, ainda mais depois que Shion falou para Oka que nosso protagonista disse que ela está ficando com o corpo de uma mulher. O que faz Oka mandar o cachorro dela, chamado Vel, dar aquela amaciada na carne do nosso prota, por ele ser um grande tarado. Por isso o cachorro dela morde o toba do prota e ela também fala pro cachorro arrancar os ovos do Arata, já que ele merece isso por ser um taradão. Enquanto isso, ela e suas outras irmãs dizem que Arata mereceu isso por ficar tendo pensamentos super impuros com suas irmãs. Então, depois disso, nosso protagonista fica com a bunda toda esbagaçada pelo cachorro, cara. E aí ele se levanta irritado, falando que jamais pensaria das suas irmãs dessa forma. O que não é verdade, já que Oka fala que ele já fez uma coisa super errada com Kotono uma vez. E as outras falam que é verdade e que ele escapou por pouco de ser jogado no quarto número 8 por causa daquilo, fazendo nosso protagonista ficar muito sem jeito com essa conversa. Mas então Banri vai até nosso prota de repente na tentativa de amenizar o clima, falando para suas irmãs se acalmarem, já que é normal um adolescente virgem como Arata passar por esse tipo de coisa. Mas suas irmãs falam pra ela parar de ficar defendendo o Arata, já que ele, ser adolescente, não dá o direito de ele ser um super taradão com suas irmãs. Pois Seiha menciona que os efeitos do incesto na genética são destrutivos, porque ele querer pegar as irmãs dele pode fazer com que os filhos deles nasçam todo errado, cara, no ponto de vista da procriação. Porém, a Banri, que já demonstrou ter uma mente super errada, menciona que há coisas na mente humana que a ciência não pode explicar. Então ela menciona que Seiha já deve ter se apaixonado a essa altura também, deixando ela toda tímida. Aí de repente Minami vai contra todas as suas irmãs e fala pra elas parar com isso, porque nosso prota é um cara bonito e legal. Ele fica feliz com isso, então se aproxima de sua irmã para abraçá-la, mas ela dá um socão nele porque ela tava jogando um jogo de luta e queria ver um negócio. Banri também fala que Arata é um cara bonito, dizendo para suas irmãs pegarem mais leve com ele, já que nosso prota está sendo desmoralizado e ridicularizado por todas as suas irmãs desde que o anime começou, cara. Aí de repente Oka pergunta para os seus 2 irmãos se eles vão estar com tempo livre no sábado, porque elas combinaram de ir no karaokê comemorar o aniversário da Kotono. E Shion responde que por ele tudo bem, já que seu encontro vai ser no domingo, e elas cagam pro Arata porque elas nem deixam o prota falar se ele vai estar livre. Mas Minami se preocupa com ele e pergunta isso, então ele responde que tinha um compromisso marcado, mas que pode desmarcar pra ir no aniversário dela. Já dá pra saber que ela tá gostando do nosso protagonistinha, mano. Tá tão na cara, engraçado, que a mais quietinha é sempre a que esconde as intenções mais erradas. De toda forma, então, eles marcam esse compromisso e os 7 combinam de ir no aniversário da Kotono. Depois disso, todos os irmãos estão na estação para pegar o trem, enquanto que alguns garotos olham para as garotas, mencionando quanto as 5 são beldades, que é um milagre ver elas juntas, e que elas até já receberam o convite para aparecerem na TV, e em como o prota e seu irmão são sortudos por morar com beldades como elas.
E os dois irmãos aparecem também, logicamente com as garotas elogiando o Xion, já que o cara é super bonito e descolado. Então eles chegam na escola e nosso prota reclama daqueles garotos porque ele ouviu eles falando deles. E Xion menciona que isso é normal, já que as pessoas só veem a aparência. E aí nosso prota fala que isso é verdade, porque aqueles garotos não entendem como é crescer com 5 irmãs com 1 ano de diferença cada. Pois elas sempre estão certas e pegam no pé dele e ele sempre tá errado. Mas Xion faz uma análise mencionando que elas são todas garotas bonitas, por isso as pessoas só conseguem imaginar uma comédia romântica de harém deles dois. Pois a mais velha, Banri, de 18 anos, está no primeiro ano de uma faculdade renomada, e ela tem uma personalidade gentil para combinar, o que faz ela ser popular com as pessoas de todas as idades. A segunda mais velha, Seiha, de 17 anos, está no terceiro ano do ensino médio, e ela é presidente do clube de ciências, tem as melhores notas da escola, e com sua personalidade fria e aparência calma, fazem dela extremamente popular também. A terceira mais velha, Oka, de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio, e ela é inteligente e extremamente atlética, sendo como uma estrela da equipe de corrida e de natação. Então ela é muito respeitada e a favorita para ser a presidente do conselho estudantil. A quarta mais velha, Minami, de 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Ela é um gênio que ganhou 3 anos seguidos o campeonato de tênis do Fundamental, então muitos consideram ela como uma futura atleta olímpica. E seu jeito mais de moleca faz ela ser popular até mesmo com as garotas. E agora a mais nova de todos, Kotono, de 14 anos, que está no último ano do Fundamental. Com a aparência de quem precisa ser protegida e a personalidade reservada, ela tem fãs muito dedicados e é a garota dos olhos de todo mundo. Mas no entanto, mesmo diante de toda essa incrível análise do Xion, nosso protagonista mete o louco e fala pra ele que não consegue ver essas garotas além de suas irmãs. De toda forma, Xion pergunta pro Arata o que aconteceu entre ele e Kotono no final das contas, mas a Arata menciona que não teve outra escolha a não se rejeitar Kotono, já que ela disse que gostava dele. Então, de repente, nosso prota avista sua amiga de infância e seu coração dispara, enquanto Xion dá aquela zoada nele, dizendo que o ponto negativo do prota é os traumas de infância que fizeram ele se tornar passivo com as garotas. Nossa, chamou o protagonista de broxa. De noite, lá está nosso protagonista deitado na sua cama, pensando em adicionar uma garota que ele está afim, mas como ele não tem nenhum motivo para mandar solicitação para ela, ele prefere não mandar. Nesse momento, a Oka entra no quarto dele e vê ele fazendo tarefa da escola, então ela senta do lado dele. E nosso protagonistinha, sem querer querendo, olha o corpo da Oka, dizendo que ela não deveria usar roupas assim tão leves. Mas ela responde que está em casa e que eles já tomaram banho juntos quando eram pequenos, então ela vai usar a roupa que ela quiser em casa. Aí ela pergunta pro Arata quem é essa garota que ele está gostando, e sem querer querendo ele deixa escapar o nome dela, que é Yokoyama, a garota mais gata que ele já viu. E por coincidência, essa garota está no mesmo comitê que a Oka, então ela fala que vai apresentar Yokoyama para o nosso protagonista. E ela já está marcando para os dois saírem nesse final de semana. Só que nosso prota interrompe sua irmã e fala que não precisa da ajuda dela, porque ele tem um jeito dele de fazer as coisas. O que deixa a Oka irritada, porque ela só estava tentando ajudar, já que nosso prota é o herdeiro da família. Enquanto isso, Kotono está no quarto dela olhando uma foto de Arata totalmente apaixonada. No dia seguinte, Arata está indo embora depois da aula, questionando como seria seu futuro se ele não tivesse 5 irmãs, vendo sua amiga de infância com seu novo namorado. Nesse momento, se perguntando se um dia ele também vai conseguir arrumar uma namorada para ele. Mais tarde de noite, ele e seus irmãos são todos chamados para uma reunião importante em família organizada pelo pai deles. Ele se esbarra com Oka, que fala que ele tá bonito com o terno que ele tá usando. Então ele desce pro andar de baixo da mansão e se encontra com a mesa toda arrumada e todos os seus irmãos reunidos. Aí a Oka começa a brigar com Minami, porque ela emprestou seu fone de ouvido para ela e Minami perdeu. E assim a briga vai ficando cada vez mais feia, então nosso prota, como irmão mais velho, fala para as duas se comportarem, porque todos aqui são irmãos. Na sequência, o pai deles chegam para o jantar e diz que ele precisa contar algo para eles antes de comerem. Ele menciona que planejou contar isso no aniversário de 15 anos da Kotono, e ele fala que mesmo depois do que ele dizer, seu amor vai continuar o mesmo por todos eles. Pois ele fala de repente para todos que eles não são irmãos de verdade, porque eles são adotados. Ele fala que prometeu a Chihiro que contaria isso quando a Kotono fizesse 15 anos, e diz que Minami e o Xion são realmente gêmeos, mas que fora eles ninguém aqui tem laços de sangue. E assim ele fala que sabe que isso foi repentino e pede desculpas, mas ele fala que combinou isso com a Chihiro, e diz que daqui pra frente ele só vai falar a verdade e chama a empregada para servir a comida na mesa. E aí todo mundo participa do jantar, mas sem acreditarem no que está acontecendo. Mais tarde todos tomam um chá para descansar a mente, e aí eles começam a conversar sobre essa revelação, e a Oka fala que está se sentindo traída por seu pai ter mentido para eles esse tempo todo, o que deixa o clima bem pesado. Mas Minami tenta amenizar as coisas fazendo graça, e então como Banri é a irmã mais
mais velha e a que entrou primeiro na família, todos perguntam se ela se lembra de alguma coisa sobre a adoção deles. Então ela até pensa um pouco sobre isso, parecendo saber de algo, mas não fala nada. E diz que mesmo que eles não tenham laço de sangue, eles todos vão ser sempre os irmãos dela, encerrando a reunião e todo mundo vai para o quarto. Mas no entanto, nesse momento, a cabeça do nosso prota não deixa ele dormir, já que ele descobriu que as pessoas com quem ele vive há mais de 15 anos na verdade são estranhos e que não tem laço de sangue com eles. Então ele vai tomar um banho para ver se melhora um pouco e ver as roupas de alguma irmã sua no cesto, mas eles todos cresceram juntos e já são grandes o suficientes para lidarem com isso, então ele entra no banheiro do mesmo jeito. E entrando lá, nosso prota toma um susto, porque Kotono que está usando o banheiro nesse momento. Lógico que os dois ficam assustados e tímidos, mas Kotono pede pro prota esfregar as costas dela como ele sempre faz, mano. E então ele ajuda a sua irmãzinha a tomar banho, mas fala que seus colegas vão rir dela se descobrirem que até hoje ela não aprendeu a lavar as costas sozinha, deixando Kotono toda tímida pelo fato dela gostar muito do nosso protagonistinha. Enquanto isso, na cozinha, Ouka e Shion sentem muito pela Kotono por ter descobrido isso do pai dela justo no aniversário dela, sendo que ela ainda está na época de se preocupar com o vestibular. Ouka então pergunta o que Shion acha disso e pergunta o que nosso prota pensa disso também. E Shion não perde a oportunidade de zoar Ouka, mencionando porque ela quer saber de Arata. E ela responde que é apenas porque eles passaram 16 anos pensando que eram gêmeos, e então ela pensa nele como a outra metade dela. E aí Shion responde que nosso prota está bem, já que mesmo tendo um laço de sangue ou não, ele ainda vai continuar sendo o herdeiro da família e continuar sendo o irmão mais velho deles. Então ele fala pra Ouka não se preocupar porque nada vai mudar, mas sim apenas a forma como a sociedade vai ver eles quando isso for a público, e também o fato deles agora poderem se casar um com o outro. E nesse mesmo instante, absolutamente do nada, de repente aparece Kotono agarrando o nosso protagonistinha no banho. Enquanto isso, Shion e Ouka estão discutindo porque Ouka acha isso nojento, mas Shion fala que ele não proíbe o casamento entre irmãos que não sejam parentes de sangue. Então Ouka fala que não esperava que seu irmão pensasse dessa forma nojenta, e Shion acalma ela, dizendo que ele só pensa em como é grato por ter uma irmã mais velha tão gentil e linda como ela. E Ouka menciona que por mais que seja nojento, ela já espera que nosso prota possa fazer isso porque ele é um super taradão, já que nosso prota já disse para ela que ela estava usando roupas muito leves dentro de casa. Aí ela pergunta para Shion o que aconteceu aquela vez com Kotono e o nosso protagonista na sala de jogos, pois eles pegaram Arata em cima dela. E Arata falou que rolou com ele e Kotono, e contou isso somente para Shion, só que Shion diz para Ouka que isso é segredo, mas Ouka fala que todos eles sabem que Arata jamais agarraria sua irmã à força dessa forma, e que todos eles só fazem comentários desse tipo para zoarem com a cara do Arata. Então, nesse momento, Shion revela toda a verdade, contando para Ouka que Kotono gostava dele, e ela dá um grito super alto assustada. Então Shion fala pra ela falar baixo e conta para ela que logicamente que nosso protagonista recusou Kotono por eles serem irmãos, mas parece que Kotono não aceitou um não como resposta e se agarrou nele, e ele estava tentando tirá-la de perto quando aquilo aconteceu. Com isso, Ouka fala que não esperava isso da sua irmãzinha tão inocente, já que embora Kotono às vezes faça coisas inesperadamente selvagens, ela ainda continua sendo a caçula pequena e tímida. Aí Shion menciona que Arata não conseguiu se explicar porque a Kotono poderia ficar magoada se todos soubessem, pois se isso for mesmo verdade seria uma péssima notícia, afinal de contas eles dois são irmãos. Porém a Kotono pode estar confusa, pois não é comum que crianças dessa idade confundam afeição e respeito com sentimentos românticos. Apesar disso, se ela estiver falando mesmo sério, as coisas podem ficar muito feias para o nosso protagonistinha. Enquanto isso, Kotono continua agarradinha ao nosso protagonista que está assustado. E aí, nesse mesmo momento, a Kotono, que é uma super taradona que não perde as oportunidades, abraça nosso prota ainda mais forte, dizendo para ele que o ama com todas as suas forças, mas o prota rejeita ela. Ela pergunta o porquê dele fazer isso com ela, já que ela fez uma pesquisa na internet sobre casamento entre irmãos sem parentesco de sangue e descobriu que perante a lei do Japão está liberado esse tipo de coisa, pois eles não têm ligação sanguínea. O prota então se solta dela assustado com esse tipo de conversa estranha, meu irmão, as ideias, e se depara com seu rosto de choro porque ela está pensando que agora é uma garota malvada. Só que nosso prota fala que ela não é uma garota ruim. Ele diz que muitos adolescentes ficam confusos sobre seus sentimentos por alguém próximo. De qualquer forma, não importa se eles não têm parentesco de sangue. Ele é seu irmão mais velho e quem mais deseja pela felicidade na vida dela. E ele cuidará dela até o dia em que ele vê ela caminhando até o altar para viver a vida dela. Então ele vai esquecer que isso aconteceu e fala para ela ir terminar de tomar o banho dela. Aí ela vai terminar seu banho brava, reclamando porque queria ser esbagaçada, dizendo que nosso protagonista é um carinha legal, mas ao mesmo tempo também um carinha
campanha muito ruim, pois ela esperava que nesse momento de confissão ele fosse falar quando que essa confissão dela deixaria de ser confusão e se tornaria algo mais. Depois disso, nosso prota sai de fininho do banheiro, mas alguma pessoa viu ele quase esbagaçando sua irmã. Aí a cena corta de repente para o pai dos irmãos dessa família totalmente sacana, com o Ban entrando na sala dele. Enquanto isso, Arata ainda não acredita no que Kotono acabou de fazer. Ele está pensando que a conversa dos pais dele causou tudo isso, já que ele disse que eles não são realmente irmãos. Mas, no entanto, mesmo assim, ele ainda não pode mudar o afeto que sente pelas suas irmãs. Ele entra no seu quarto e encontra Seiha de repente na sua cama. Ele fala para ela que entrar no quarto errado e se sentar na cama dos outros como se fosse dona do lugar é algo errado. Porém, ela fala que se ele tiver algo a esconder é só ele fechar a porta e pergunta aonde ele estava. Coisa que assusta o nosso protagonista, pois ele estava quase esbagaçando a irmã dele. Ele não pode falar que acabou de voltar do banho. Então nosso protagonistinha, altamente suspeito, diz que só estava andando de bobeira. Claro que Seiha desconfia desse papinho do protagonista e fala que o quarto dele é o mais simples dos irmãos, pois ele tem o menor quarto entre todos eles, mas ele parece ser maior do que é. Ela pergunta se ele se lembra quando aos 10 anos eles jogaram pedra, papel ou tesoura para escolher os quartos, e a Oka ganhou o maior. E nosso prota ficou em último lugar. Porém, Seiha fala que ainda bem que nosso prota não é acumulador de coisas. Daí nosso prota pergunta se ela está fazendo live do tour do quarto de um menino como ele, mas ela fala que não é de assistir muito lives. Nesse momento, Arata menciona que Seiha é a segunda mais velha deles, se perguntando o que ela deve estar querendo. Ele pensa que ela está querendo conversar sobre o que o pai deles acabou de revelar, mas ela não parece ser do tipo que faz essas coisas. Nesse momento, de repente, Seiha vai pra cima de Arata e joga nosso protagonista na cama para ser usado, e sobe em cima dele falando pra ele ficar em silêncio, mencionando para ele que isso tem que ficar em segredo absoluto. Logicamente que nosso prota fica em choque com uma garota subindo em cima dele, então ele se pergunta o que está acontecendo com as garotas dessa casa. Afinal de contas, ele não sabia que Seiha era assim, toda tirada, já que ela parou de ter contato físico com ele há muito tempo. Então ele pensa que ela teve uma conversa com o Kotono e também pegou aquelas ideias loucas de ficar fazendo coisa errada. Ela de repente fala para ele ficar tranquilo, porque não tem grandes preocupações aqui, algo que ele não entende bem. Só que então ela fala que acabou de ver ele no banheiro com a Kotono, deixando o nosso protagonistinha muito assustado, mano, já que ele pode ser preso agora. Ele pergunta para ela quanto que ela viu e ela fala que viu tudo que aconteceu desde o começo, já que quando ela foi tomar seu banho do dia, ela ouviu eles dois lá dentro fazendo aquelas coisas super erradas. Nesse momento, Arata tira ela de cima dele preocupada em ser preso, mas Seiha menciona que ela já tinha uma leve ideia dos sentimentos da Kotono por ele, falando que não é incomum que adolescentes confundam a afeição entre irmãos com amor, ou seja, ela não pensou nada de errado sobre aquilo. Mas talvez o que aconteceu hoje tenha quebrado todas as inibições da Kotono. Só que Seiha achou que nosso prota lidou bem com aquela situação da melhor maneira possível como o irmão mais velho. Mas dado ao risco de que isso continue acontecendo novamente, ela queria uma prova objetiva de que ele não sucumbiria a nenhuma tentação delas. E assim Arata entende que Seiha estava fazendo isso somente para manter suas irmãs protegidas. Mas no entanto, nosso prota pergunta se não tinha outros modos para ela fazer isso. E Seiha menciona que como ela não tem nenhum interesse amoroso por ele, essa foi a abordagem mais fácil de fazer. Aí nosso prota chama ela de Zé Ruela, por ela pensar que ele faria aquilo com a irmãzinha deles. E Seiha fala que casamento entre irmãos é proibido no Japão, pois o artigo 734 do Código Civil japonês proíbe o casamento entre parentes diretos. No entanto, isso se deve em grande parte aos costumes sociais, por isso os sentimentos dos indivíduos envolvidos não são levados em consideração. E a teoria biológica também diz que pais com genes diferentes produzem descendentes mais saudáveis, e não aquele tipo de filho todo errado. Então ela diz que eles vão desenvolver aversão uns aos outros a partir de agora para evitarem o incesto, mencionando por quanto tempo que eles precisarão usar a palavra incesto com Kotono para ela entender que o que ela quer fazer é errado. Mesmo assim, Arata fala que isso não é desculpa para o que Seiha acabou de fazer, porém ela continua com seu discurso, falando que até mesmo o casamento entre primos não é incomum, falando que fora Minami e o Shon nenhum deles está livre agora de fazer coisa errada, nem mesmo ele ou ela. Afinal de contas, eles podem ser irmãos, cara, mas eles não são biologicamente relacionados, então por isso certamente é possível eles terem relações sexuais. E depois dele se assustar com o que ela disse, ela menciona que está apenas falando os fatos, embora que ela pessoalmente odeie a ideia de ser o foco da libido dele, já que não seria totalmente anormal que isso acontecesse biologicamente falando. E ela fala que talvez a Kotono tivesse percebido isso instintivamente o tempo todo e vai embora do quarto do protagonista. De qualquer forma, ela menciona que está feliz que o pulso do prota tenha permanecido firme com aquilo, já que além disso, embora possa apenas estar no papel agora, ela ainda é sua irmã mais velha, então ele deve tomar cuidado em como chama ela.
dizendo que ele deve chamar ela por um apelido carinhoso de agora em diante, provavelmente querendo dizer que tem algum sentimento por ele. Depois disso, nosso prota apenas se deita na cama dele muito cansado dessa noite, mas falando que entendeu o que ela disse, já que ele tem irmãs com quem ele não tem parentesco de sangue. Algo que qualquer outro garoto no lugar dele iria aproveitar as oportunidades, com uma casa cheia de garotas, mano. Mas no caso dele, ele passou 16 anos vivendo como o irmão de todas elas, então nada vai mudar do dia pra noite. No dia seguinte, nosso prota acaba de acordar, mas ele ainda está pensando em tudo porque foi muita coisa para um dia só. Aí ele acorda péssimo e sai do quarto para ir à escola dando de cara com Kotono e Banri, agindo de maneira estranha. E as duas estão vestindo uma roupa diferente do normal. Então a Nata pergunta que roupa é essa. Banri responde que é porque o uniforme dos estudos dela acabou de chegar e ela está experimentando, e que Kotono está usando reserva. E ela pergunta o que nosso prota achou, já que os garotos adoram esse tipo de coisa. Mas como nosso protagonista não pode demonstrar que achou bonito o uniforme em suas irmãs, ele diz para elas que isso não é coisa de se perguntar para os irmãos delas. Em seguida ele vai para a escola junto com Xion, e Xion fala que a Banri estava agindo de forma estranha desse jeito porque ela queria aliviar o clima que aconteceu no dia anterior. Daí, enquanto eles estão a caminho da escola, eles ouvem os garotos querendo namorar todas as irmãs deles, falando que as irmãs deles são bonitas e que sentem inveja dos irmãos dela poderem morar com elas. Só que Xion comenta como as pessoas reagiriam se descobrissem que elas na verdade não são irmãs. E aí nosso prota fala para Xion falar baixo essas coisas, mas ele pergunta para Arata se as garotas mentem melhor que eles, porque ele comenta que suas irmãs com certeza devem ter sentimentos conflitantes por dentro. De toda forma, eles chegam na escola finalmente, e uma vez lá, nosso protagonista ainda está pensativo sobre tudo, já que ele nunca vai superar saber que eles não são irmãos de verdade da noite pro dia. Comentando que Xion não sabe disso, mas que elas estão abaladas também pelo que o pai deles revelou. Daí Minami aparece de repente, o que confunde nosso prota, porque ela sempre tem treino, mas hoje ela fala que não tem treino pela primeira vez em anos. Ele revela pra gente que Minami é a quarta mais velha e a mais atrativa e alegre das irmãs, uma garota tranquila que pode se divertir fazendo qualquer coisa, e ele fala que não imagina o quanto de pressão que ela deve estar sofrendo, já que ela é tricampeã no campeonato de tênis e é considerada a atleta olímpica do futuro. Aí eles chegam fora da escola, onde um grupo de garotas corre até Minami para conseguir um autógrafo e tirar umas fotos. Nosso prota pergunta quem são todas essas garotas, e Minami fala que tirou sua foto com o uniforme de menino ao se matricular nessa escola, o que fez ela se tornar popular entre as garotas da escola, algo que deixa nosso protagonistinha com ciúmes, já que ele não consegue pegar ninguém, e sua irmãzinha pega mais garota do que ele. De toda forma, ele pergunta se ela vai direto pra casa daqui, já que é a folga dela depois de tanto tempo, e ela pode sair pra se divertir um pouco. Mas, no entanto, ela revela para ele que foi reprovada nos testes de nivelamento da turma. Daí o treinador disse que ela podia faltar hoje. Então isso não é uma folga, mas sim um tempo para ela estudar, porque ela pode ser a melhor atleta de todas, mas entre os irmãos, ela é a que tem as notas piores. Então nosso protagonistinha não tem escolha e vai ajudá-la a estudar no karaokê. Daí chegando lá, Arata fica perto dela ensinando e percebe que o rosto de sua irmã até é bonito visto de perto. De toda forma, ele dá um teste de matemática para sua irmã resolver, mas ela erra o teste inteiro. E isso faz nosso protagonista perceber que eles dois realmente não são parentes de sangue. Em seguida, Minami dá aquela cagada forte para os ensinamentos do seu irmão e se levanta para cantar, já que ela tinha colocado uma música na fila de espera. E essa música é uma música zoando pessoas que não vão bem na escola que ela pegou com a amiga dela. Por isso, nesse momento, o nosso prota se dá conta que apesar de estar passando por muitos momentos difíceis, Minami se diverte e pode ser a pessoa mais divertida para passar o tempo. Depois disso, os dois vão embora do karaokê, mas no caminho nosso protagonista pega sua amada amiga de infância, a única garota que ele amou na vida, com outro cara na sua frente. E Minami percebe que seu irmão ficou mal com isso, mas de toda forma ela comenta sobre o que aconteceu com eles ontem, já que foi muita coisa para absorver. Ele pergunta o que ela achou de saber que eles não são irmãos de verdade, e ela fala que não consegue pensar em nenhuma razão para o pai deles mentir para todos eles. E com tudo aquilo, ela agora ficou curiosa para saber quem são os pais verdadeiros deles, por isso eles terão que falar com o pai deles para pedir os detalhes disso. A única preocupação dela é Kotono, já que ela é a mais nova de todos e é bem delicada. Aí ela fica falando em voz alta que Arata não é mais o irmão mais velho dela, mas sim apenas um cara mais velho na escola. Mas ela fala que não se importa na forma em como eles se chamam, porque ela acredita que o vínculo que eles construíram nos últimos 15 anos é o que realmente tem valor, fazendo Arata ver que sua irmã realmente vê sempre o lado positivo das coisas. Só que nesse momento, de repente, ela se vira pra ele, falando para ele não ficar triste porque viu que a garota que gosta tem namorado. E nosso prota se assusta e pergunta como ela sabia disso, mas Minami conta que Oka que revelou para ela, fazendo Arata se perguntar como sua irmã pode ser tão fofoqueira.
De toda forma, ela fala para seu irmão se animar, já que ele é incrível em muitas coisas, como ser inteligente, engraçado e responsável, e chama seu irmão para jogar um jogo de luta com ela na sala de jogos na casa de rico deles, quando eles chegarem em casa. Mais tarde, Minami aparece no quarto da Oka, dando uma caixa de bolo e os AirPods perdidos que ela encontrou na sala do clube. Ela pede desculpas para sua irmã, e as duas finalmente se acertam, então elas descem juntas para comer, já que há muita comida para a Oka comer sozinha. No dia seguinte, nosso prota está lá escovando o dente para ficar com a boca toda cheirosa. Ele sai do banheiro e encontra sua irmãzinha que gosta de coisa errada, mas ele menciona que desde aquele dia a Kotono tem agido como se nada tivesse acontecido. Daí, Serra aparece também falando que adolescentes são assim mesmo, e que Kotono vai se tornar uma confusão complicada para Arata agindo desse jeito. E ela fala para o nosso protagonista chamar ela pelo apelido de antes, fingindo que nada aconteceu da mesma forma que a Kotono está fazendo. Aí Minami chega de repente também falando que está ansiosa para dar outro cacete no protagonista no jogo de luta, já que ela ganhou de 15 a 5 dele. E nesse momento ela chama ele de senpai, fazendo o Seiha perguntar por que ela está com toda essa intimidade com Arata. Mas Minami responde que está chamando ele assim apenas porque ele é mais velho que ela. Porém, Seiha logicamente não gosta disso e pede para sua irmã usar esse tipo de tratamento com alguém que é mais maduro que ela. Depois disso, nosso prota vai para a escola, mas lá ele se encontra com a garota que ele mais ama na vida, cara, e fica igual um panguão sem tomar nenhuma atitude. Então Oka aparece falando que ele deve se declarar de uma vez se ele gosta dessa garota, mas nosso protagonista fala que não fará isso porque essa garota que ele gosta tem namorado. Então sua irmã começa a zoar com seu irmão, falando que isso significa que ele foi rejeitado antes mesmo dele poder dizer o que sente por ela. De toda forma, as amigas de Oka chamam ela para ir para a aula, e ela fica toda mansa de repente. Então nosso prota menciona que mesmo sua irmã sendo uma descontrolada em casa, ela ainda assim é super popular, e menciona que talvez deva contar isso para suas amigas, mas ele morre de medo do que sua irmã poderia fazer com ele depois disso. Enquanto isso, as amigas da Oka de repente começam a falar para ela que seu irmão não é tão ruim assim, e que se ele quiser, elas podem até namorar com ele, já que ele tem uma beleza diferente da de Shion. Porém, nesse momento, Oka fica super boladona falando para suas amigas que elas não deveriam fazer isso, já que seu irmão não é nada atraente e não tem a mínima ideia de como tratar uma dama. Além de que ele é um sem vergonha esquisito e um completo Zé Ruela que só fica falando coisas bonitas por ser o irmão mais velho. Mas, no entanto, suas amigas percebem que ela ficou toda vermelha enquanto está falando isso, e Oka finge que nada aconteceu e pede para elas irem logo para a aula. Enquanto que nosso protagonistinha comenta que amanhã ele vai ao parque temático com suas irmãs para comemorar o aniversário de Kotono. Então, no dia seguinte, ele vai ao parque com todas suas irmãs, e a mais velha fala apenas para elas se cuidarem e não se perderem, já que todas elas estão muito animadas e estão indo em todas as atrações. Aí Bunny chama nosso protagonista para ir comprar comida com ela para suas irmãs, mas no entanto quando eles voltam com a comida para onde suas irmãs estavam, todas elas sumiram. Então Arata tenta ligar para saber aonde elas estão, só que nenhuma delas atende, já que elas estão aproveitando as atrações do parque. Por esse motivo, Bunny basicamente do nada fala que eles deveriam fazer um encontro somente eles dois, pois assim uma hora eles vão se encontrar com elas. Mas tem a comida que eles compraram que não pode ficar aqui jogada, e nosso prota come a comida toda para poder passear com sua irmã. E aí, por ter comido demais, mano, ele fica muito cheio, então o Bunny se agarra no nosso protagonistinha para ajudar na digestão dele. E ela menciona que está gostando de sair com ele, porque ela nunca teve a oportunidade de sair com um garoto no ensino médio. Mas nesse momento, o nosso prota sente alguma coisa gostosa pegando nele, e ela fica zoando com a cara dele, falando, nossa, que sensação macia é essa no cotovelo dele, mencionando que ela é grande demais para controlar seus dois pares de respeito, falando que talvez isso seja demais para um virgenzinho como nosso protagonistinha aguentar. Mas nosso prota diz que isso é errado e se afasta dela para os dois continuarem o encontro. Aí ela fala para ele olhar pelo lado bom, já que ele tem uma bela garota andando com ele nesse momento. E Arata realmente se dá conta que todos os caras do parque estão olhando fixamente para eles dois. E ele até já ouviu dizer que ela tem muitos pretendentes na faculdade. Além disso, entre as famosas irmãs deslumbrantes, como todos conhecem elas, ela parece estar um nível acima de todas. Aí de repente Bunny para de andar e fala para Arata que quando eles chegarem em casa, ela vai deixar ele tocar neles. Coisa que faz nosso protagonista totalmente virgão ficar muito vermelho por sua irmã dizer uma coisa dessas. Sendo que ela está gostando de zoar com a cara dele, pois ele está todo envergonhado. De toda forma, eles continuam andando e nosso prota cai sem querer querendo depois de tropeçar por ficar olhando aonde não deveria. E sua irmã mais velha ajuda ele, já que ela está gostando muito de ver ele assim todo tímido com ela. Com isso, os dois passam um dia juntos, indo nos brinquedos do parque aproveitando a companhia um do outro. E depois Arata consegue ligar finalmente para a Shion e agora os dois grupos estão separados porque o nosso prota e a Bunny estão do outro lado do parque.
Então Oka menciona que, conhecendo Banri, ela deve ter falado para Arata ir com ela em um encontro só para provocar nosso protagonistinha. Enquanto que Kotono fica calado no canto ouvindo suas irmãs falando tudo isso, e Oka junto com as suas irmãs ficam estressadas que Banri e o Prota tenham saído juntos, sendo que hoje é o dia da Kotono. De toda forma, eles falam que não vão esquentar a cabeça com seus dois irmãos e vão com a Kotono na montanha-russa espacial porque ela queria muito ir nesse brinquedo. Enquanto isso, nosso Prota e Banri estão descansando depois de passar o dia indo nos brinquedos. Aí Banri pega uma lapa de churros porque ela tá morrendo de fome e oferece para nosso protagonista, porém ele rejeita já que não aguenta mais ver comida hoje. Nesse momento, Arata muda a conversa porque ele está curioso para saber o que Banri pensa sobre toda aquela conversa que o pai deles revelou. E ela responde que ficou chocada igual todos e que vai querer saber mais detalhes sobre isso com o pai deles mais tarde. Ela pergunta o que ele achou dessa revelação também, e nosso Prota menciona que ele não pode contar tudo para ela, já que ele passou algumas coisas com suas irmãs, que vai ter que guardar para ele. Então ele responde que também está preocupado em saber que eles são adotados, mas ele fala que espera que nada mude entre eles, porque ele considera que todos eles são como irmãos. E Banri parte para cima de seu irmãozinho, falando que ele está muito fofo e que no passado ele vivia correndo para ela consolá-lo. Mas Arata fala que agora ele já está velho demais para esse tipo de coisa, então ela fala que se preocupa com eles porque eles estão no ensino médio ainda. E ela desabafa revelando que decidiu fazer uma coisa quando ela descobriu que era a irmã mais velha da família Shiundi. Ela jurou que protegeria a relação que eles criaram, mesmo que fosse a última coisa que ela fizesse, e é por isso que ela sempre vai estar presente para ajudar seus irmãos. Nesse momento, Arata se dá conta que sua irmã mais velha sempre foi desse jeito, porque ela sempre protegia ele de seus outros irmãos que ficavam contra ele, por isso ele fala que ela é a irmã mais admirável de todas. E então, como a conversa já está acabando, Banri já está levantando para ir embora, mas absolutamente do nada uma garotinha com bebida na mão que brotou do bueiro está correndo rápido demais. Então logicamente que essa garotinha Zé Ruela tropeça e está quase derrubando a bebida em cima de Banri. Porém nosso protagonista consegue entrar na frente de sua irmã e salva ela de se molhar para criar aquela cena toda errada que sempre acontece nos animes. Aí Banri corre para secar seu irmão todo molhado, e nesse momento Arata fala que vai proteger ela porque ele é o irmão mais novo dela, fazendo ela ficar corada com a revelação do seu irmão, o que faz ela perceber que seu irmão mais novo amadureceu. Em seguida as outras irmãs chegam de repente, se encontrando finalmente com eles dois. Aí elas perguntam sobre o porquê Arata está todo molhado, e ele explica o que aconteceu com eles dois. De toda forma, eles ainda têm tempo para aproveitar o parque mais um pouco, então eles vão para a próxima atração. Só que enquanto estão caminhando, Banri pergunta se pode segurar a mão do Arata, e nosso Prota fica sem saber o que responder quando ela segura a mão dele de repente. Mais tarde, eles ainda estão no parque se divertindo, e nosso Prota diz que vai ao banheiro junto com o Shion, só que do nada Kotono fala que quer ir ao banheiro também, e vai embora com seus irmãos deixando as outras garotas sozinhas. E uma vez que a Kotono não está perto dela, Serra revela para suas outras irmãs o que a Kotono fez com a Arata naquele dia no banheiro, pois ela viu eles dois no banheiro, além de ter confirmado sobre esse assunto com o Prota, e ele confirmou. Ela diz que ele falou que acalmou ela como qualquer outro irmão mais velho faria. Além disso, ela verificou e percebeu que a Arata não sentiu nada pela Kotono naquele momento. Então Oka pergunta como que Serra verificou isso, e ela fala que recriou um cenário semelhante àquele, revelando que ficou bem perto dele e que verificou que os batimentos cardíacos dele não aumentaram. Aí Oka pergunta como que ela fez isso, e Serra fala com uma calma muito grande que simplesmente montou no nosso protagonistinha, fazendo todas as suas irmãs ficarem sem acreditar que a Serra, que é toda certinha, tinha feito esse tipo de coisa. Principalmente Banri, que fica surpreso que mesmo com Serra montando nele, nosso protagonista ainda assim permaneceu firme e não deixou seu coração acelerar. E aí Oka então fica sem acreditar que a Kotono agarrou a Arata nua e que Serra montou nele. Porém Serra fala que no caso dela é diferente, porque ela estava apenas testando o nosso protagonista, pois afinal de contas ela imaginou que a situação exigia urgência, já que eles moram juntos. Ou seja, ela fala para todas suas irmãs que a situação toda foi um ato de impulso da parte da Kotono, e que ela está falando isso para elas poderem encontrar uma solução para esse problema. Aí todas as suas irmãs dizem que isso aconteceu porque provavelmente Kotono é adolescente e está com os hormônios explodindo. Porém Minami fala mesmo assim que elas precisam arranjar um jeito de repreender Kotono por sua atitude. E Serra fala que é melhor esconder da Kotono o fato de que todas elas já sabem que ela é uma super taradona. E Banri concorda com sua irmã, pois ela fala que contar que elas já sabem de tudo só faria Kotono entrar em pânico. Então nesse momento Oka conta para suas irmãs que aquela vez que eles pegaram a Arata em cima dela, na verdade foi culpa da Kotono, e que o nosso protagonista levou toda a culpa mesmo sendo inocente. Isso faz todas elas quererem dar um puxão de orelha na Kotono, porque Serra fala que agora que Kotono descobriu que eles não são irmãos de sangue, isso só deu mais combustível para ela ficar fazendo o nosso protagonista passar por esse tipo de situação.
Mas no entanto, Ban acalma suas irmãs, falando que Kotono está fazendo essas coisas porque ela está apaixonada, e que ela também ficou surpresa ao descobrir que eles não são irmãos de sangue. Por isso ela foi até seu pai perguntar sobre suas origens, e ele falou para ela que eles eram órfãos. E que no caso dela, eles nem sabem quem foram os pais dela. De toda forma, ela fala para suas irmãs ficarem mais calmas e para elas ficarem de olho na Kotono para ver até onde ela vai com seu amor pelo prota. Pois enquanto o nosso prota não cair nessa tentação, não vai acontecer nada de estranho se elas ficarem de olho na Kotono. Em seguida, o grupo que foi ao banheiro volta finalmente, e daí eles vão para a última atração do parque, uma mansão mal assombrada. E enquanto Minami e Serra estão brigando para ver quem vai pegar o bicho de pelúcia, que é tema do parque primeiro, nosso protagonista menciona que a Kotono agiu normalmente o dia todo hoje, ficando feliz que sua irmãzinha super ligeira não colocou ele em uma situação super desagradável nesse parque. Mas ele entende que ela tem agido dessa forma super estranha porque descobrir que eles são adotados deve ter mexido com a cabeça de todo mundo. Pois no começo nem mesmo a Arata conseguia acreditar nessa revelação, só que agora eles estão se divertindo como se nada tivesse acontecido. Então ele se pergunta consigo mesmo se o pai deles estava preocupado que isso quebraria o laço fraterno deles. Porém ele menciona que seja lá qual for os motivos, não deve ter sido fácil esconder algo assim durante todos esses anos. Por isso ele perdoa seu pai e menciona para ele ficar tranquilo, porque nada vai mudar mesmo com eles não tendo parentesco de sangue. E dessa maneira ele aproveita o restante da noite no parque de diversões com os seus irmãos. Mas no entanto, mais tarde ele está na loja de pelúcias e vê novamente a garota que ele mais ama na vida e seu namorado juntos, e fica com a cara muito tímida. E então Oka aparece percebendo a cara pálida de seu irmão, perguntando o que aconteceu e por que ele está afastado de todo mundo. De toda forma, eles dois se afastam do restante dos irmãos, e Oka fala para Arata que tem uma coisa muito importante para falar para ele. Ela fala que eles eram gêmeos até 3 dias atrás, e que por esse motivo há muitas coisas acumuladas para eles conversarem. Porém Arata fala para ela não falar dessa forma, porque ele ainda considera ela sua irmã gêmea, e isso não vai mudar. Daí ela começa a agir de forma estranha também, como quase todas as irmãs desse cara. E ela menciona que eles dois sempre acharam que tinham algum tipo de telepatia, porque eles compartilhavam o mesmo útero. Então eles presumiam que tinham uma boa ideia do que o outro estava pensando. Pois quando eles jogavam pedra, papel, tesoura, eles empataram 10 vezes seguidas. E todos falavam que isso era coisa de gêmeos. E exatamente do nada, depois de falar todas essas coisas, Oka confessa para o nosso protagonista que gosta dele. Alguns dias depois, nosso prota está novamente na escola, seguindo com seu dia normalmente. Mas no entanto, o Shion, que já está aparentando ser um irmão com uns pensamentos super errados, pergunta para o nosso protagonista se ele em algum momento não deixou de ver suas irmãs como irmãs e passou a ver elas como umas garotas normais. Pois, se for esse o caso, agora que o nosso protagonista sabe que não tem ligação de sangue com suas irmãs, isso significa que todas elas são apenas garotas normais com quem o protagonista é muito próximo. Além disso, a Kotono já disse que gostava dele antes mesmo de descobrir que eles são adotados. Porém, Arata fala para seu irmão, que não perdoa ninguém, que nunca pensou isso de suas irmãs, e fala que com certeza ele também não. Mas Shion fala que nunca pensou assim delas porque ele já tem namorada e não precisa. A Arata pergunta para Shion desde quando ele começou a namorar, perguntando se rolou alguma coisa entre ele e sua namorada, por chamar ela por apelido fofo. E Shion responde que sempre está acontecendo algo entre ele e sua namorada, falando que todo dia é uma aventura, deixando nosso protagonistinha curioso, já que ele só queria ter uma namorada também, e por isso ele pensa em um monte de coisa errada. Mas no entanto, nesse momento, Shion conta para Arata que ele revelou toda a verdade que aconteceu entre ele e a Kotono naquela vez para Oka. Lógico que Arata fica sem reação e fala que a Oka não vai acreditar na inocência dele. Mas aí Shion fala para ele se acalmar e para ele ter mais confiança na sua ex-gêmea, porque ela nunca achou que ele tinha feito uma coisa daquela mesmo afinal de contas. O que faz Arata pensar que sua irmã é uma grande tsundere por saber a verdade, mas sempre ficar pegando no pé dele. Daí ele de repente menciona que assim como ele disse anteontem, eles dois foram irmãos por 16 anos, então não interessa que eles descobriram que são adotados, ainda assim isso não muda o fato deles serem irmãos. Porém, nesse momento, Shion, com sua cabeça toda errada, fala para o nosso protagonista que se os garotos da escola descobrirem a verdade dessa família, todos eles vão ficar com muita inveja do protagonista e querer pegar ele na porrada. Já que nosso protagonistinha mora com 5 beldades lindas, que é o sonho de todo garoto da escola. Por isso, Arata fala para Shion ficar de bico fechado e não contar nada disso para nenhum garoto dessa escola. Aí nesse momento, Arata começa a se lembrar daquela noite que ele passou, onde ele fala para ele mesmo que queria estrear uma comédia romântica com tudo isso que ele está vivendo.
De toda forma, Oka fala que só achou que deveria deixar isso claro para ele, pois ela sempre pega no pé dele e agora eles descobriram que não são parentes, mas mesmo assim ela diz que ainda tem orgulho de ser a irmã gêmea dele. Ela menciona que o Xion falou para ela o que aconteceu entre a Kotono e ele também, falando que está muito orgulhosa dele porque ele agiu perfeitamente como o irmão mais velho naquele momento. E Kotono ainda é muito nova, por isso não foi culpa de ninguém. Aí nesse momento, nosso prota entendeu que Oka na verdade estava apenas elogiando ele o tempo todo e fica mais tranquilo, já que ele e ela são irmãos gêmeos e ela nunca iria se apaixonar por ele. Ele pergunta se ela é uma tsundere, o que com certeza parece ser verdade, mas Oka fica brava, desvia a conversa e fala que precisa ir ao banheiro, então ela vai embora. Enquanto nosso protagonista pensa que ela agiu dessa forma estranha porque ela estava preocupada que a relação deles dois possa mudar. E nesse momento, Arata pensa no que Xion falou para ele sobre ele poder namorar com suas irmãs porque eles não têm relação de sangue e fica doido da cabeça. Enquanto isso, Oka está indo ao banheiro ainda pensando que acabou de se declarar para Arata e fica toda vermelha, pois ela se lembra que Seiha disse para ela que Kotono já foi mais ligeira e se declarou para Arata e até mesmo agarrou ele. Então ela pensa que o que ela fez foi muito nojento. Voltando para o dia atual, nosso prota está lá malhando na academia da sua casa, já que ele é super rico, e você não, cara. Quando de repente ele é interrompido pela Minami, perguntando como ele está. Mas nosso prota zoa com a cara de sua irmã, porque ela é uma psicopata do treino, que está treinando até mesmo em um domingo de manhã. E ela fala que faz isso porque é parte da rotina dela, já que ela é uma atleta. Aí ela também fala para Arata que ele nunca faltou um treino, mesmo ele não sendo um atleta profissional. E nosso prota fala que faz isso desde que era uma criança, por isso ele não se sente bem em faltar o treino. Porém, na verdade, nosso protagonista revela para a gente que só está enfiado na academia porque ele tem muita coisa na cabeça ultimamente. E aí Minami menciona que o prota está treinando pesado assim, porque o pai deles colocou na cabeça dele que um líder cuida de si mesmo primeiro, pois eles dois costumavam treinar até tarde da noite todos os dias. Mas Arata muda de assunto falando para Minami que ela é a única que treinava todos os dias, e isso explica o sucesso dela, e por isso ele admira ela. Isso faz Minami ficar toda coradinha e então ela muda o rumo da conversa também. E basicamente de repente ela também se lembra daquela noite no parque de diversões, aonde ela estava junto das suas irmãs comprando pelúcia para dar uma para a outra e notou que o prota e a Oka sumiram. Então Minami foi procurar pelos seus irmãos quando de repente pegou Oka se declarando para Arata. Então logicamente que agora ela fica sem graça na frente do seu irmão super pegador que não consegue puxar assunto, pois ela menciona que não pode simplesmente falar para o seu irmão que viu a Oka se declarando para ele, e muito menos perguntar que tipo de relação ele tem com a Oka, já que eles estão vivendo debaixo do mesmo teto. Por esse motivo ela fica toda sem jeito e começa a fazer seu treinamento para desviar a atenção do protagonista. Porém, como Minami quer muito mesmo saber o que houve, ela finalmente pergunta se aconteceu alguma coisa com Arata e com a Oka. E aí nosso prota não imagina que Minami sabe sobre a declaração, então ele fala para sua irmã que apesar de brigar bastante com Oka, eles dois se dão muito bem. E assim Minami finge demência, achando que é melhor ela não dizer nada para seu irmão que sabe sobre a declaração e vai embora. Mas, no entanto, no lado de fora, ela fica chateada porque não conseguiu perguntar diretamente para o prota sobre a declaração, já que mesmo que nada tenha mudado entre a Arata e a Oka, ainda assim ela disse que ama o protagonista. Mais tarde, nosso protagonista está saindo do seu quarto para ir tomar aquele banho super boladão, e ele está pensando sobre o porquê da Minami ter perguntado do nada se aconteceu alguma coisa entre ele e a Oka. Ele se pergunta se ela deve ter percebido alguma pequena diferença entre eles dois desde que o pai deles deu a notícia. E ele está preocupado com sua irmã, já que os torneios da escola estão chegando, e ele acha que Minami está agindo assim toda esquisita por conta disso. Mas, no entanto, ele de repente entra no banheiro para tomar seu banho sagrado de domingo, e sem querer querendo ele se depara com a Seiha se trocando porque ela se esqueceu de fechar a porta. Ele fica bravo com sua irmã por esquecer de fechar a porta e dá um esporro por ela ficar fazendo essas coisas desagradáveis. E essa garota super taradona continua tirando a roupa já que ela é fria e calculista, e ela menciona que segundo um livro que ela leu de um filósofo, ele dizia que o homem é um ser que se habita a tudo. Por esse motivo a reação negativa do nosso protagonistinha que está todo encolhido no canto foi uma reação que surpreendeu até mesmo Seiha. Então ela pede desculpas para ele se o corpo dela, que ele já está acostumado a ver, está incomodando ele. E Arata desculpa sua irmã, ficando aliviado que ele não passou por nenhuma situação constrangedora. Daí ele tenta fechar a porta do banheiro, porém ele nota uma roupa feminina no chão e cata para jogar no cesto de roupas. E nesse momento ele se lembra do que Oka uma vez disse para ele, que os corpos das irmãs dele são parte da mobília da casa. Então ele logicamente perdoa suas irmãs por ficar deixando roupa jogada pela casa. Ele se dá conta que Seiha raramente toma banho nesse horário e fica desconfiado dela, porém ele menciona que ela não é do tipo de garota que se preocupa com laços de sangue e que ela não mudaria por nenhuma pessoa.
Então ele percebe o anel da mãe deles e pergunta se ele ainda cabe nela. Aí Serra fala que ele fica um pouco largo, mas que ele é uma lembrança importante da mãe deles. E Arata menciona que apesar de Serra ser a segunda mais velha, ela não deve se lembrar muito da mãe deles, por isso ele acha que a mãe deles tem um lugar especial no coração de Serra. De toda forma, em seguida ele vai embora dizendo que ia tomar um banho para tirar o suor do corpo, mas que vai voltar a treinar. Então, no dia seguinte, Arata está na sua cama destruído porque ele exagerou demais no treinamento de ontem. Mas, no entanto, Banri chega de repente e assim como toda irmã desse maluco, ela também fica agindo de forma estranha pra cima dele. Pois ela começa a falar do passado, falando que o pai deles brigava com ele por ele deixar migalhas no chão quando era pequeno. De toda forma, ele pergunta o que sua irmã quer de uma vez por todas e ela menciona que quer apenas dar uma olhada no quarto do seu irmãozinho adolescente. E então ela vai direto para o computador dele para ver se encontra alguma coisa suspeita. E nesse momento ela lê uma coisa errada no computador dele e aí fica tirando sarro do seu irmãozinho mão nervosa. E lá se encontra nosso protagonista olhando sua irmã mais velha, olhando todo o canto do quarto dele. Aí ela de repente encosta nele e fala que ele já tem 17 anos e que na verdade ela ficaria preocupada se ele não tivesse nada a esconder. E praticamente de repente ela convida nosso prota para um encontro. Então no dia seguinte ele vai ao encontro com a sua irmã mais velha que gosta de ficar brincando com ele e ela leva ele ao centro da cidade já que ele queria consertar o celular dele há um tempo atrás. Mas no entanto, todavia, porém de fato, ela dá aquela atiçada no nosso protagonista antes de ir para o seu encontro. Ele fala para ela não fazer isso de novo porque eles são irmãos, mas Banri responde que vai fazer isso até mesmo numa próxima vida quando eles irem de base. Em seguida eles finalmente chegam em uma loja para consertar o celular do protagonista, mas como o celular dele está caindo aos pedaços, ele decide pegar um novo que vai valer mais a pena para ele. Então ele pega qualquer um, só que nesse momento Banri aparece perguntando se ele não tem preferências, e ela fala que ter preferências é muito importante, já que o que ele procura em um celular é o mesmo que ele deve procurar em uma parceira, pois ela fala que quando você não desgruda do celular, então você se importa com o design, o que significa que você liga mais para a aparência. E se você se importa mais com as funções, você se interessa mais pela personalidade dela. Aí ela menciona que dá para ter uma boa ideia dos gostos de alguém assim, e que está aliviada com os do protagonista. E nesse momento a recepcionista chega com o novo celular do Arata, e ela menciona que casais têm descontos nas faturas. Daí Arata tenta dizer que ele não é namorado da Banri, mas ela se agarra nele nessa mesma hora e fala para a recepcionista que eles vão assinar o plano de casal. Porém Arata não aceitou mentir e agora os dois estão andando no shopping, com ele mencionando que não sabe o que está acontecendo com as mulheres da sua família. Aí Banri avista uma loja de sorvete e faz nosso prota ir comer com ela. E enquanto os dois estão comendo, Banri menciona que eles deveriam levar sorvete para todo mundo, só que Arata fala que derreteria. E então ela começa a se lembrar do passado, de quando eles eram crianças e sempre brigavam por sorvete. Só que Banri de repente pergunta para Arata se tem alguma coisa incomodando ele, porque ele está com uma cara estranha. Só que Arata responde que infelizmente já nasceu com essa cara toda feia, então ele responde que está normal. E aí Banri fala para seu irmãozinho dizer para ela caso ele tiver qualquer problema porque ela é mais velha e se preocupa com ele. Enquanto isso, Kotaro aparece no quarto dela olhando as fotos daquele dia no parque, feliz por ter se divertido. Mas no entanto ela recebe uma foto deles dois tomando sorvete e se sente um pouco mal por estar perdendo seu irmão. Mas ela solta o celular porque precisa voltar a estudar e parar de ficar dando ouvido para sua cabeça. Enquanto isso, Banri e Arata acabaram de tomar o sorvete, então Banri fala para eles irem fazer mais alguma coisa agora. Só que de repente ela recebe alguma mensagem e muda de rosto falando que vai precisar ir embora por causa de um compromisso. Mas Arata pergunta se ela não tem mais ninguém que pode chamar para sair, pois geralmente ela deveria ter vários encontros para fazer com o namorado. Mas daí Banri fala que não vai conversar disso com o nosso protagonista porque ele ainda é muito novo para essas coisas. Daí ela vai embora enquanto conversa com Minami pelo celular, dizendo que não conseguiu tirar nada do protagonista sobre o que aconteceu no parque naquele dia. E Minami está no banho falando que viu sim a Oka falando que ama ele. Só que ela pensa que talvez ouviu errado, já que um eu te amo entre irmãos é a coisa mais errada possível, principalmente nos animes, mano, que é onde as coisas super erradas acontecem. Então Minami resolve enviar mensagem para Banri falando que ela deve ter visto errado que a Oka se declarou para Arata. Mas no entanto ela envia mensagem para o grupo das irmãs, e nesse momento Oka entra no banho falando que também quer tomar banho. Então Minami tenta disfarçar, já que ela apagou a mensagem rápido e ninguém deve ter visto. Mas no entanto, cara, a Kotaro aparece com o celular na mão desacreditado no que acabou de ler. Comentarei se você quer a próxima parte desse vídeo. Esse foi o recap dos episódios 1 ao 4. O anime ele está sendo lançado, mano. Ele sai toda semana. E te encontro no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Se cuidem. Tchau, tchau.